Fala aí, queridos, graças e paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí compartilhando um pouco aí da palavra de Deus, e para mim é sempre motivo de alegria saber que você tem acompanhado, que você tem compartilhado, divulgado esse canal, que tem aprendido e assim juntamente, né, temos crescido mais e mais em conhecimento aí da palavra de Deus. Eu acredito que tem sido momentos muito proveitosos esses que a gente tem passado juntos. Então, se você também acredita nisso, sente isso, compartilha também, queridos, esse canal, que essa palavra ela venha alcançar os quatro cantos dessa terra e que vidas, né, que eu gosto de acreditar que são muitas vezes invisíveis, infelizmente, aos olhos da igreja, mas que tem sido alcançada por canais como esse, pessoas que às vezes não conhecem no dia a dia, né, fora da igreja e que gosta de alguma forma da gente em si e por gostar da gente em si vai dando atenção ao que a gente fala e nisso a palavra de Deus também é pregada, é alcançada, porque eu acredito sim no poder que há, né, na transformação aí da palavra de Deus e no poder que há também nas mídias sociais na divulgação do evangelho. Então, assim como eu acredito nisso, eu creio que você também. Então, queria que você compartilhasse esse canal aí, que esse canal venha a ganhar proporções, né, direcionadas aí pelo Espírito Santo de Deus. Queria te convidar para a nossa live também, que vai acontecer nesse próximo sábado aí, no dia 18 do 7 às 8 horas, com um grande homem de Deus e iremos falar justamente sobre isso, sobre o poder das mídias sociais, né, na propagação do Evangelho. Então, eu acredito que será um tempo poderoso aí da palavra de Deus e que a gente irá crescer muito. Então, anota aí na tua agenda, sabe? Compartilha com o pessoal. Então, curta também nossas redes sociais lá. Temos lá a nossa página no Instagram, temos o Facebook. Então, são mensagens que a gente compartilha aí também durante a semana e lá também tem sido um canal de Deus para a vida de muitas pessoas. Amém, queridos? Então, para darmos início no nosso vídeo de hoje, iremos falar um pouco aí sobre a fé e a prevenção. Um tema como esse, que muitas vezes gera muita confusão na cabeça das pessoas, até onde vai a fé e até onde eu devo me prevenir. Então, esse tema foi sugerido, né, por uma pessoa, um amigo meu, que sugeriu esse tema. E ele percebendo, né, muita confusão com isso, com relação a até nesses períodos de pandemia que a gente tem vivido, e não só pandemia, mas até outros aspectos também, e se mistura e se confunde e há muito erro nessa questão aí sobre a fé e a prevenção. Então, para a gente entender um pouco sobre isso, eu separei só duas passagens bíblicas que o Senhor irá falar muito conosco nesse momento. Então, abre lá a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 22, Deuteronômio 22, 8. Deuteronômio 22, 8. Vai falar assim: quando edificares uma casa nova, falhais um terraço, no terraço um parapeito, para que nela não ponha culpa de sangue, se alguém a cair nela e morrer. Quando edificares uma casa nova, falhais no terraço um parapeito, para que quando alguém se ponha nela não caia e com consequência disso venha a culpa do sangue, se alguém vier a morrer. Então eu li de várias formas, de duas formas diferentes o versículo, trazendo para o contexto nosso, né, de hoje, para que fique bem claro. O que está querendo dizer aqui é o seguinte: é um tema que daria muito bem aí para as palestras aí, né, de segurança do trabalho. Eu acredito que minha esposa vai gostar muito quando ouvir essa palavra, que ela é da área de segurança do trabalho, e eu acho muito interessante isso aqui, um projeto, né, de engenharia, de construção. Isso se aplicaria muito bem aí nos DDS aí das empresas, né, no momentos de reuniões de segurança do trabalho, por aí vai, enfim. Mas o que está sendo dito aqui é que quando você, a preocupação que deveria se ter quando se construísse um elevado na casa, em se fazer um alpendre para que as pessoas não caíssem daquela casa e assim, por consequência desse acidente, a pessoa proprietária da casa, por sua negligência em não construir um parapeito para que as pessoas que não fossem daquela casa caíssem, não viessem a ter, assim dizendo, a culpa do sangue daquela pessoa. Então, acho muito interessante isso, esses aspectos de segurança que a gente vê na Bíblia. A Bíblia fala sobre tudo e eu fico impressionado com quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai achando coisas
relevantes, mas vai tendo visões diferenciadas dos mesmos versículos que a gente vai lendo. Então, isso é a importância de ler a Bíblia. Mas quando eu falo sobre um tema fé e segurança, eu preciso entender até onde vai a fé que eu tenho que ter, em que Deus vai me proteger, me guardar, me livrar, e até onde vai a prevenção, a minha parte, até onde eu tenho que construir parapeitos para que as pessoas não caiam na minha casa. Então, eu acho muito interessante essa passagem, mas para ilustrar um pouquinho melhor o que eu estou querendo passar nesse momento para vocês, eu queria que vocês abrissem lá suas Bíblias lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Acompanha lá, Êxodo 12, 7. Êxodo 12, 7, versículos 7, o 12 e o 13. A gente vai ler, certo? Êxodo 12, versículos 7, 12 e 13. Diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. Versículo 12. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Essa passagem ela é bastante conhecida, muito se fala sobre o mal que não vai chegar às nossas casas, porque a nossa casa está marcada com o sangue do Cordeiro. Então, você já deve ter ouvido inúmeras mensagens sobre essa passagem, mas existe um aspecto nessa mensagem que muito se é negligenciado nessa passagem, que é uma pergunta que eu queria levar você a refletir nesse nosso tema de hoje. E se não houvesse o sangue no umbral, na parte superior da casa, em qualquer lugar da porta lá, se não houvesse o sangue do Cordeiro, a pergunta que eu quero levar você a refletir nesse momento: será que eles seriam livrados do anjo da morte? Eu acredito que não, porque primeiro, foi um mandamento de Deus. Segundo, era um sinal de que aquilo seria um livramento. E terceiro, que é o que eu quero afirmar nesse momento, aquele sinal era uma prevenção que o povo de Israel teria que ter. Porque eu acredito que eles não seriam livrados simplesmente pelo fato de serem filhos de Deus, vamos dizer assim, a nação de Israel, o povo santo separado do Senhor. Eles não seriam livrados, porque o anjo, quando passasse, que visse que naquela porta não havia o sangue da marca do Cordeiro, todos iriam ser ceifados da mesma forma. Então, eu quando vejo esse sangue do Cordeiro na porta, eu vejo também como uma prevenção de Deus para o seu povo e como uma fé do seu povo em que Deus iria livrá-los, justamente pelaquela marca de sangue em suas casas, em suas portas. Então, é como se a gente parasse para pensar. Se eu fosse falar aqui muitos versículos, eu poderia citar vários, mas um que está vindo na minha cabeça é o salmista, que disse que aos seus anjos eles daria ordem ao nosso respeito para que os anjos do Senhor nos guardassem e nos livrassem. Amém? Vamos pegar essa palavra como um exemplo. Imagine você colocar um relógio de ouro, colocar um celular melhor que você tivesse, uma roupa, um cordão, tudo do mais caro possível. Eu garanto a você que você muitas vezes não ia andar por um local muito perigoso que você soubesse que ali existem pessoas que iriam roubar aquilo de você. Oi, mas você não tem fé? Você não sabe que o anjo do Senhor vai lá estar lhe livrando? Mas você certamente deve estar pensando: não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que eu seria roubado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então muitas são as explicações. Então a gente deveria fazer o seguinte: ter prevenção em todas essas situações também. Quando a gente vê um período como esse em que a gente está vivendo, onde muito é falado, use-se máscara, se previna, álcool em gel e por aí vai e tal. Mas as pessoas às vezes vão negligenciando esses cuidados e não entendem que isso também é uma forma de prevenção. Eu tenho fé que esse período vai passar. Eu tenho fé
que eu não vou passar por essa situação, mas eu tenho que ter a fé no sentido da prevenção também, de que aquela prevenção é um momento em que o Senhor está dando sabedoria e entendimento aos homens, justamente para que a gente se cuide e que não seja atenuado, vamos assim dizer, por aquele mal. Então a gente precisa entender, a gente tem que entender que existe a fé para me curar da doença, mas existem os médicos e os remédios para me prevenir também da tal doença. Então, a gente precisa separar as coisas. Não só ser só racional, a tal ponto de não acreditar na fé, e não só também viver aquela fé, infelizmente, insana, que muitos têm vivido e ensinado a tal ponto de, eu não vou ao médico porque o Senhor vai me curar. Eu não vou tomar remédio porque a minha oração vai me curar, sabe? Então tem esses dois extremos e se confundem muitas vezes e gera muita situação onde que se a gente simplesmente estivesse se prevenindo, muitas dessas dores seriam sanadas. Eu vivo em constante luta com a questão das minhas taxas, da minha glicose e por aí vai. Então tem a parte minha, sim, de minha prevenção. Tem a parte da fé, tem a parte da prevenção. Então, a gente precisa entender muito bem isso. E quando a gente lê um texto como esse, em que está se tratando de vida e de morte, então a gente precisa entender. A fé do povo de Israel estava em saber que se não colocasse o sangue na porta, o anjo da morte iria entrar. Mas também a prevenção do povo de Israel estava em justamente eles colocarem o sangue nas suas portas e o anjo não iria entrar naquela casa. Então, o tema de hoje, bem resumido, a fé e a prevenção, é justamente para que a gente entenda até onde vai a fé que o Senhor me guarda e até onde vai a minha prevenção para que o Senhor também venha agir me guardando. Então que a gente se cuide, queridos, que a gente se guarde, que a gente também se proteja, que a gente procure ter uma fé que eu acredito que seria uma fé inteligente. Na verdade, a fé inteligente, tanto é que ela é a certeza e a convicção das coisas que se esperam. Elas não existem, mas eu acredito, eu sou convicto de que elas estão lá e que existem. Se isso não é inteligência, eu não sei o que seria. Então, a gente tem que entender que a fé existe e a prevenção também. Então, queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor venha estar te guardando, venha estar te livrando, venha te dando inteligência para se prevenir e que o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, ele venha ser quem nos governe e que você venha ter um momento abençoado pela palavra de Deus, pela presença de Deus e que você entenda que sem Bíblia você está sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.